pessoal, tudo bem? Aqui é a Daniela Agapto, estamos no nosso segundo vídeo, né? Se você não viu o primeiro, volta lá e dá uma olhadinha, que o primeiro vídeo fala sobre o que é o canal e as expectativas dele. E nesse vídeo agora, como prometido no vídeo anterior, eu vou falar das minhas experiências, né? Da primeira e da segunda. A terceira vai vir no próximo vídeo, até para não ficar muito longo. Então, eu casei com meu esposo em 2008 e ficamos uns 3 anos casados, assim, sem ter filhos. A partir daí, a gente ficou com uma vontade louca de encher a casa, brincadeira, mas de ter um filho. E aí a gente resolveu tentar, parei de tomar o remédio e logo assim que eu parei de tomar o remédio eu engravidei, foi muito rápido. E por conta do emprego dele, a gente mora longe da nossa família. Nós somos do Rio de Janeiro e acabamos que a gente está morando em outro estado por conta do trabalho dele. E nesse período que eu mais precisava de apoio, assim, da família, de mãezinha por perto, né? Porque a gente fica numa carência quando tá grávida de mamãe. Mas por estar longe da minha família, já era uma luta, né? E aí, um tempinho depois que eu descobri que eu tava grávida, eu fiz uma ultrassom, e nessa ultrassom é, foi bem difícil, porque o coração do bebê não batia e não tinha sinais vitais, não se movimentava, não tinha sinal nenhum. E aí o doutor falou: não, vamos esperar mais uma semana e a gente repete a ultrassom transvaginal, né? E aí assim fizemos, esperamos uma semana e de novo acusou 6 semanas de gestação sem batimentos cardíacos. Aí eu tive uma rejeição, assim, sabe? Eu mesma falei, não, tá errado, esse exame tá errado, né? Meu bebê tá bem, tá vivo, doutor, vamos esperar mais uma semana, ele tá muito pequenininho, e daqui a uma semana o coração vai estar batendo normal e vai estar tudo bem. E aí passou mais uma semana, ou seja, a terceira semana, eu fiz a ultra e continuava acusando 6 semanas e sem batimento cardíaco. Ou seja, o bebê estava morto dentro do útero, eu tive um aborto retido e tive que passar por uma curetagem. Foi uma fase bem difícil, onde eu fiquei em depressão, porque não aceitava, sabe? Por que comigo? Acho que as tentantes aí vão entender o que eu tô dizendo, ou quem já passou por um aborto, onde desejava muito a criança, vai entender o que eu tô falando. É, foi um sofrimento muito grande, foi uma dor muito grande, porque aquele filho era muito desejado e eu tinha na época uns 23 anos, 20, isso. Eu tinha uns 23 anos quando eu engravidei a primeira vez. E aí, passado esse tempo, meu esposo ainda precisou se ausentar por conta do trabalho, então assim piorou muito mais a minha situação, porque eu precisei ficar 7 meses sozinha, longe da minha família, tinha recém perdido o bebê e meu esposo longe. E eu não conhecia ninguém na cidade onde a gente morava, então foi muito difícil, sabe? Eu chorava de noite, eu trocava a noite pelo dia, eu dormia de dia e ficava a noite toda acordada. Então, assim, é até difícil estar ainda falando isso. Tudo bem, passou anos, hoje eu vou fazer, daqui a algumas semaninhas eu vou fazer 33 anos. Mas, assim, ainda pra mim é difícil falar nesse assunto, né? E foi um processo pra conseguir aceitar. Talvez aceitar não, porque até hoje eu não aceito, né? Mas assim, entender que tudo tem seu tempo, né? E a partir daí comecei uma luta, travei uma luta para poder ser mãe, né? Eu queria ser mãe, eu queria ter meu filho, meu esposo também queria ser pai. Então, fui tentar entender o porquê aquilo tinha acontecido comigo, né? E aí fiz alguns exames e descobri que o meu útero reconhece o feto como um corpo estranho e acaba matando o bebê.
Então, eu comecei um tratamento, porque a partir do momento que eu perdi o bebê, eu parei de ovular, eu não entrava no período fértil. Se eu não entro no período fértil, eu não engravido. Então, assim, eu tentava e não engravidava. Tentava e não engravidava mais. E aí eu comecei a ter que provocar a ovulação. Tomava remédios, né, hormônios, pra poder provocar a ovulação e tentar engravidar. E foi assim um desespero, porque todos os meses eu fazia exame e dava negativo. Todos os meses eu fazia o exame e dava negativo. E aí eu comecei, gente, por que todo mundo é mãe menos eu? Por que Deus tá fazendo isso comigo, né? Desculpa, Senhor, eu ter, né, duvidado das suas vontades naquela época. Mas assim, é uma dor tão grande que você tenta achar alguma solução, algum responsável, sabe? Por que aquilo tá acontecendo? Por que você não é capaz de gerar uma vida? Você se sente incapaz, você, sei lá, você se sente uma mulher incompleta, né? E aí você começa a pensar, poxa, eu passo na rua, vejo um monte de gente grávida e vejo nenenzinhos e eu quero tanto e não consigo. E é uma coisa bem difícil, sabe? É uma fase que só quem passou sabe. E aí foi até engraçado porque quando eu tava começando a desistir, que eu resolvi fazer um vestibular para voltar a fazer faculdade e tal, no dia que eu peguei o resultado que eu tinha sido aprovada no vestibular, eu descobri que eu tava grávida. E foi muito incrível, porque todo mês eu pegava o exame e dava negativo, né? E às vezes a minha regra atrasava, tipo, 10 dias, assim, né? E aí eu não tô grávida, tô grávida. E quando eu fazia o exame, que eu pegava o resultado que tava negativo, a regra descia. Então era uma coisa muito psicológica, sabe? E o engraçado é que a gente tava precisando relaxar, sair um pouco e tal. E aí a gente resolveu ir pra um balneário com um casal de amigos nossos e ela tava grávida, a nossa amiga tava grávida de 7 meses. E aí no balneário a gente conversando com ela, ela pegou e falou: Não, Dani, eu tenho uma idade avançada e tal. E aí eu comecei a sentir muita azia, azia, azia. E aí resolvi ir no médico porque eu acreditava que eu tava com algum problema de estômago. E eu cheguei lá e descobri que eu tava grávida. E aí a gente começa a ler, né, que o psicológico atrapalha muito a gente engravidar e tal, porque tudo que é matéria a gente lê sobre maternidade nessa fase de tentante. E aí eu falei, quando eu cheguei em casa, a gente passou o dia no balneário, quando eu cheguei em casa, eu tinha tomado uma decisão há uma semana antes de não fazer mais teste de exame de sangue. Eu ia comprar um estoque de exame de farmácia e ia deixar em casa. E aí toda vez que eu achasse que eu tava grávida, eu faria o exame. Se desse negativo, eu não contava pra ninguém. Se desse positivo, eu contava pro meu marido. Até porque ele tava com muita expectativa também. E a cada negativo também era uma frustração pra ele, não só pra mim. Então, ele não falava, mas eu sentia. Então, era uma coisa que fazia mal, sabe? Pra nós dois. E aí eu tomei essa decisão escondida dele, comprei, fiz um estoque em casa sem ele saber. E aí nesse dia do balneário, quando a gente chegou em casa, deu 2 horas da manhã. Eu passei, desde o momento que a gente chegou em casa, eu comecei a sentir muita azia. Azia, azia, azia. Uma azia insuportável, assim, que entrou à noite com azia. Aí eu falei, gente, é fogo, né? Só porque ela falou que descobriu a gravidez através da azia, pronto, agora meu psicológico bota na minha cabeça que eu tô com azia. Mas quando deu 2 horas da manhã, eu falei, não custa, né? Vamos tentar. E 2 horas da manhã eu fui no banheiro e fiz o teste. E pra minha surpresa, deu positivo. Aí eu falei, não, o teste tá errado. Tá errado? Não, eu não tô grávida, não é possível. Tudo dá negativo, como é que eu tô grávida? Não, tem alguma coisa errada. Resolvi fazer o segundo teste e deu positivo. Gente, caí de joelho no banheiro, agradecendo a Deus, sabe? Porque foi a melhor notícia da minha vida. E aí eu falei, não, eu vou esperar amanhecer e vou contar pro meu esposo. Expectativa versus realidade, né? Não deu 5 segundos, eu tava pulando em cima dele pra poder contar. E eu botei os 2 testes dentro de um sapatinho do bebê que eu tinha perdido, era a única coisa que eu tinha guardado de lembrança.
E aí, 2 horas da manhã, ele olhando aquilo na mão dele, ele, amor, o que que é isso? Você tá ficando louca? São 2 horas da manhã, o que que você tá fazendo com um sapatinho pelo meio da casa e tal? E aí eu falei, amor, olha com atenção, eu tô grávida. Pronto, foi o suficiente pra ninguém mais dormir naquela casa, né, meu irmão? Foi os dois pro sofá e ficou esperando o dia clarear pra poder ir no laboratório fazer o exame de sangue e confirmar. Enfim, amanheceu, fizemos o exame e deu um positivo. Graças a Deus, que foi o melhor dia da nossa vida. Aí a gente começou com outra preocupação, porque o do primeiro bebê eu tinha engravidado. Porém, quando eu fiz a ultrassom, que eu descobri que o bebê estava morto. Então, pra mim era muito importante escutar o coração do bebê. E quando a gente correu pra fazer um exame, a gente pagou até o exame. Quando a gente correu pra poder fazer, eu queria escutar o coração do bebê. Porém, pra minha surpresa, quando a gente chegou lá, o Gustavo não era nem um feto, ele era uma bolsinha de alimentação ainda, sabe? Uma coisinha redonda que nem feto era ainda. Ou seja, não tinha batimento cardíaco então. Aí a gente começou a ficar um pouco preocupado, porém o médico disse: não, tá no início da gestação, é normal, né? Ele vai evoluir e tal. Vamos esperar umas 2 semanas e a gente repete a ultrassom. Mas enquanto eu fui no banheiro, ele tinha chamado o meu esposo escondido para conversar e eu não sabia. E isso eu só fui descobrir depois que o Gustavo nasceu, né? Ele tinha me passado uns remédios que até então acreditavam que era vitamina e na verdade era um remédio para segurar a gravidez. Por quê? Porque no primeiro exame, ele já conseguiu detectar que eu não tinha, meus ovários não estavam produzindo, acho que um hormônio que é necessário para segurar a gestação e eu também ia perder o Gustavo. Então eu tive que tomar o Trogestan, né, colocar para poder segurar o Gustavo. Então eu botava achando que era vitaminas, que era coisa para fortalecer o bebê, para ele poder evoluir mais rápido, coisas que, né, a gente quer acreditar e tal. E aí na verdade, era um exame, era o remédio para segurar ele. Há uns 8 anos atrás, a gente não tinha tanta informação e acesso à internet, ainda mais porque a gente morou em cidades muito pequenas, que eram bem de interior. Então, também não tinha curiosidade de ficar pesquisando a respeito de remédio. O que o médico falava para mim tá falado e pronto, acabou e eu aceitava. E aí tá, aí a gravidez foi bem tranquila no início, porque eu não tive sangramento, diferente da primeira gestação que eu perdi, que eu comecei a ter um sangramento. E a partir daí eu tive pressão alta, então eu tinha acompanhamento semanal pelo meu obstetra, não mensal. Como era meu primeiro filho e eu não tinha muita experiência também, pra mim também não tinha nada de anormal aí. Só que aí, conforme foi passando os meses, né, a pressão continuou subindo, então eu tive uma pré-eclâmpsia na gestação. E aí tinha que ter um controle. Então, de manhã e de noite eu tinha que ir no hospital aferir pressão todos os dias. E de manhã, de tarde e de noite eu tinha que parar durante meia hora de barriga para cima e contar nesse intervalo de meia hora quantas vezes o Gustavo mexia e anotar num papel. Se ele não mexesse, tinha que correr pro hospital. E toda semana, todos os dias eu fazia isso e ao longo da semana, para na outra semana eu apresentar para o médico e ter esse controle até o dia que ele nasceu. Gustavo nasceu de 38 semanas de uma cesariana, é, com 3.950. Então, assim, era um bebezão de quase 4 quilos, enorme, um urso maravilhoso que é o meu primeiro presente de Deus, assim. E foi um milagre por quê? Porque os médicos antes, enquanto eu tava no tratamento, enquanto eu perdi o primeiro bebê para engravidar do Gustavo, eles falavam que porque eu não tava ovulando, provavelmente, né, correria o risco de não conseguir engravidar, então não seria mãe, né? Então, é entregar nas mãos de Deus, confiar e vambora. E graças a Deus, meu primeiro milagre tá aí, vai fazer 8 anos. Amém. E aí a gente, né, começou com toda aquela expectativa e cuidado. Uns vídeos pra frente eu ainda vou contar umas coisas engraçadas que aconteceram como mãe de primeira viagem, que não foram fáceis na época, foi desesperador, mas que agora é engraçado. E é isso, essa é a história do primeiro bebê, que infelizmente eu perdi.
E da minha lutinha aí como tentante, né? Que foram 2 anos de um intervalo da primeira para a segunda gestação. E, e que graças a Deus deu certo. Como o vídeo já tá em 15 minutos, eu vou parar por aqui. E aí no terceiro vídeo agora eu vou contar como foi os pedidos do Gustavo para ter um irmãozinho e como foi a bênção de Deus na surpresa do Arthur chegando, assim, né, nas nossas vidas. Então, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.